Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Arno Rocha e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a questão de precificação de projetos e serviços no segmento de eletricidade, né? Instalações elétricas, instalações industriais, residenciais, prediais, uma prestação de serviço, né? Num ambiente aí global, né? Dessa área de elétrica ou também a elaboração de projetos elétricos, tá? Bom, precificação, né, orçamento, né, do popular aí, né, orçamento nesse segmento, nessa área, ele é bastante simples, né, ele é bastante simples, mas é complexo e divide opiniões, né? Alguns falam que você deve precificar de acordo com o tipo de serviço que você vai fazer. Outros falam que você deve precificar de acordo com o tempo que você vai levar para fazer aquela determinada atividade. Bom, eu falo que depende. Depende muito do que você vai fazer, para quem você vai fazer. Lógico, né? Você não deve ter uma segregação, não deve dar preço de acordo com a cara do cliente, né? Isso aí não existe. A sua mão de obra vai ser aquele valor independente de quem seja o cliente. Mas, obviamente, você tem que pensar no seguinte: vai depender muito do local que você vai prestar esse serviço, vai depender muito para quem você vai elaborar aquele projeto. Então, assim, depende muito, tá? Depende muito da situação, do tipo de serviço, do tipo de projeto, para quem é. Então, assim, não tem um valor fixo, né? A não ser que seja um cliente público, onde se usa tabelas, né? Do OSSE, do SINAP, que você já tem valores fixos ali para cada tipo de atividade, né? Com base na tabela de preço nacional aí disponibilizada pela Caixa Econômica Federal, né? Aquilo ali é um método de se fazer um orçamento, de se precificar um serviço, mas existem vários, né, várias formas de se precificar. Uma delas é você dar o preço de acordo com a sua experiência, né? Se é um cliente privado, né? Um cliente privado, você dá o preço de acordo com a sua experiência, né? De acordo com o seu know-how, né? Com a sua capacidade de entregar aquele serviço. Então, provavelmente você vai ter, né, alguns concorrentes, mas eu já de antemão te falo que no segmento de clientes privados, ganha aquele que vai transmitir a maior confiança ao cliente, né? O cliente, ele não vai estar só querendo pagar o preço, pelo menos eu falo isso com base na minha experiência, né? O cliente, ele não vai botar uma pessoa que não transmite segurança dentro da sua casa, tá? Ele não vai colocar uma pessoa que ele encontrou, né, em algum aplicativozinho, né? Aplicativozinho não, né? Algum aplicativo aí de fornecer, né, de linkar, dar o match lá entre o cliente e o profissional, tá? Alguns clientes, eles vão selecionar o profissional com base na indicação, né? O boca a boca, ele vai perguntar ao seu amigo, né, a um conhecido, se ele conhece o determinado profissional lá que ele está precisando, e ele vai vir através de uma indicação. Então, é o seguinte, vai depender muito, né? Às vezes você tem que cobrar mais caro porque o cliente é chato, você já conhece o perfil daquele cliente, então você vai cobrar caro, tá? E também devido à sua experiência, à sua capacidade de entregar o serviço, você vai ter um preço com base naquilo que você acha justo e não com base naquilo que o mercado quer pagar. E então, paga quem quer, né? Às vezes você vai botar o valor do seu serviço e o cliente vai querer negociar. Se você acha que é prudente negociar, você negocia. Mas assim, valor de serviço, valor de projeto, né, a precificação dele vai depender muito da sua experiência, né? Às vezes vale a pena você cobrar um valor
mais em conta para você ser pago para ter experiência, né? Você que está começando agora. Então, você vai pesquisar, obviamente, né? Eu recebo vários contatos aí de amigos, né? De alunos. Eu também sou professor, né? De um curso técnico em eletrotécnica e oficialmente de eletrotécnica, mas eu dou aula, né, de cadeiras de eletricidade. Então, vira e mexe, algum aluno me pergunta, né, como precificar aquele serviço que ele tá se dispondo a fazer, né? Está ali na fase inicial de negociação com o cliente e ele me pergunta quanto deve cobrar. Aí eu sou bem direto, né? Depende muito, cara. Você está sendo pago para ganhar experiência. Então, às vezes, vale a pena você cobrar um pouco mais barato, tá? Já se você conhece o cliente, já sabe qual é o perfil do cliente, você deverá cobrar o valor que acha justo, tá? Mas assim, nós temos uma média de preço, né, conforme nessas tabelas do SINAP do OSS que eu mencionei anteriormente, o SINAP, né, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, que você pode pegar ali o valor daquele tipo de serviço conforme a sua região, tá? Conforme na sua região, você vai ter um preço médio do valor da mão de obra para instalar determinado objeto, para fazer determinada instalação, tá? E também você vai ter o valor da hora do profissional, né? Se você é um eletricista, lá vai ter o salário da construção civil do eletricista e vai ter o valor do horista também, mensalista. Então você pode estar pegando essa tabela e se baseando nela para poder especificar o seu serviço, a sua mão de obra, tá? A sua elaboração do projeto. Eu tenho metodologias bastante simples, né, para poder precificar o meu serviço, tá? E a experiência ao longo desses anos aí atuando na área me possibilita fazer isso também. Então, eu, de certa forma, precifico o serviço com o tipo, né, de acordo com o tipo. Qual é o tipo de serviço que eu vou fazer? Envolve risco? Quais são eles? Eu preciso de algum EPI específico, tá? O cliente vai me fornecer o quê? Né? Vai me fornecer alimentação, vai me fornecer água, vai me fornecer alojamento, né? Quando o serviço dura mais de algum tempo, que eu vou precisar ficar fora do meu domicílio, tá? O cliente, ele está solicitando que eu realize o serviço em um horário específico, né? Só na madrugada, só nos finais de semana, né? Eu levo tudo isso em consideração. Levo em consideração também as ferramentas que eu vou utilizar naquele serviço, né? Quais são as ferramentas? Eu vou precisar das ferramentas básicas ou eu vou ter que adquirir algum tipo de experiência, algum tipo de ferramenta especial? Vou ter que fazer alocação, né? Ferramenta e instrumento de uma forma geral, né? Esse serviço, ele pode ser feito com quantas pessoas? Eu posso fazer sozinho, né, que é o caso de uma elaboração de um projeto, dependendo do tamanho do projeto, né? Eu tenho que chamar mais pessoas para compor a equipe para executar esse serviço, esse projeto. Então, assim, depende muito, né? E a sua experiência vai dizer o quanto você vai cobrar, tá? É um serviço assim que é um pouco mais distante, né? Ele é mais próximo do local que você reside, né? Para onde você vai se deslocar, qual é a distância, né? Tem uma série de fatores que você tem que levar, né, para a ponta da caneta para poder precificar o serviço, tá? Então, assim, tem várias metodologias, né? Se vocês quiserem que eu fale mais profundamente sobre como eu precifico os meus serviços ou entender de uma forma genérica como precificar os seus, comenta aqui, deixe seu like, né? E se inscreva aqui no meu canal para eu estar trazendo mais conteúdos, né? E estar fortalecendo aí com vocês. Um forte abraço e
Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!